Alguém foi lá na minha mesa. Deixa eu ver o caminho. Foi impressionante, hein, gente? Obrigado. Seguro do Rio, né? É. Senhoras e senhores e todos aqueles que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 25ª reunião ordinária de 2013. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Convido, estando presentes todos os senhores vereadores e vereadora, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Aladim para que faça a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e todos se possam em pé. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 33. Honra a Deus de toda a tua alma e reverência os sacerdotes e purifica-te pelo trabalho das tuas mãos. Dá-lhes a sua parte das primícias das vítimas da expiação como te está mandado, e purifica-te das tuas negligências com poucos. Amém. Vamos passar à fase do expediente. Coloque em votação as atas da 23ª e 24ª reuniões ordinárias e da 11ª reunião extraordinária de 2013. A votação é simbólica, os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Estão aprovadas por unanimidade as respectivas atas. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Executivo. Balancete da Receita e Despesas número 16 de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã. Balancete da Receita e Despesa referente ao mês de julho de 2013. Projeto de Lei número 77 de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã eleva a categoria de zona urbana um terreno designado por Gleba B, destacado da área maior denominada Sítio da Goiabeira, Fazenda Votorantim, zona rural neste município. Projeto de Lei número 78 de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã, eleva a categoria de zona urbana parte do loteamento desmembrado da Gleba 7 da Fazenda Votorantim, zona rural neste município. Mensagem aditiva ao projeto de lei complementar número 63 de 2013. Vamos passar para as matérias do Poder Legislativo. O primeiro secretário fará a leitura das emendas dessas matérias. Projeto de lei número 73 de 2013, Rafael Tadeu Martim, institui no calendário oficial do município o Dia Municipal da Reciclagem de Lixo. Projeto de lei número 74 de 2013, Rafael Tadeu Martim autoriza a criação do programa Bolsa Atleta no município e da outras providências. Projeto de lei número 75 de 2013, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2808, de 2 de julho de 2008. Projeto de lei número 76 de 2013,
Rafael Tadeu Martim dispõe sobre a denominação da Estrada Iolanda do Prado Chama, a atual Estrada Fazendinha, localizada no bairro da Canjica, neste município. Projeto de Lei número 79 de 2013. Oswaldo Loureiro Filho, Valdeci Fernandes, dispõe sobre a alteração da Lei número 2502, de 3 de outubro de 2005. Projeto de Lei complementar número 16 de 2013. Mesa diretiva altera a Lei complementar número 350, de 26 de dezembro de 2011. Seus anexos e da outras providências. Expedientes recebidos. Solicito ao segundo secretário que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em favor do município de Mariporã. Ofício do IPREMA encaminhando balancete da receita e despesa referente ao mês de julho de 2013. Ofício da Prefeitura Municipal de Mariporã encaminhando balancete mensal e demonstrativo de pagamentos a fornecedor referente ao mês de julho de 2013. Está lido as correspondências recebidas. Vamos passar os requerimentos. Convido o vereador Alexandre dos Santos para que faça a leitura do requerimento número 35 de sua autoria. Boa noite, senhor presidente, vereadores que compõem a mesa diretiva, vereadores que compõem o plenário, vereadora, a todos e a todas presentes, aos que nos acompanham pela internet, boa noite a todos. Requerimento de número 35 de 2013. Senhor presidente, requeiro adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvir no colégio plenário, a prorrogação do prazo anteriormente concedido por até 45 dias, para que possam ser concluídos os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, constante no processo número 952 de 2013, que visa apurar possíveis irregularidades afetas ao recolhimento do ISS, bem como o contrato de concessão e seus efeitos, realizados entre Prefeitura Municipal e a Empresa de Transporte de Mariporã. Nos termos, por deferimento, Mariporã, 27 de agosto de 2013, Alexandre dos Santos, presidente da SEI. Coloco em discussão o requerimento do vereador Alexandre dos Santos. Algum vereador para discutir? Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Boava. Acho que o requerimento de estudo, senhor presidente, eu gostaria só de pedir o apoio dos nobres pares, dos vereadores que compõem a comissão, para que votem o requerimento favorável, senhor presidente. Só isso. Pois não, vereador, obrigado. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação, e a votação é simbólica. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o requerimento número 35 de 2013, com voto favorável de todos os senhores vereadores. Convido o vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira para que faça a leitura do requerimento número 36 de sua autoria. Requerimento número 36 de 2013. Senhor presidente, requeiro de uma mesma forma regimental, depois de ouvido o colégio plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal solicitando o desarquivamento do processo de concorrência pública de número 14 de 2004, que trata da venda de lotes para fins de implantação de indústrias no distrito de Terra Preta. Justificativa. Este levantamento apresentará a real situação dos lotes licitados na época e a sua situação deles nos dias de hoje, no sentido de numerar quantos foram vendidos, quais empresas se instalaram e se cumpriram os respectivos prazos e quantos restam até o presente momento. Vale ressaltar que esse requerimento se faz necessário
para cobrar o cumprimento na íntegra da Lei Municipal número 2.269, de 7 de agosto de 2003, e especificamente no parágrafo único do artigo 6º, que menciona os prazos e os limites, os prazos que os licitantes vencedores teriam para apresentar os documentos exigidos e estabelecidos na legislação municipal, estadual e federal. Plenário 27 de março, 27 de agosto de 2013, Márcio Alexandre de Oliveira, Marcinho da Serra, vereador. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão o requerimento 36. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Marcinho da Serra. Senhor presidente, bom, como já foi lido, na realidade o que acontece? Na região de Terra Preta existe um distrito industrial a qual foi feita essa concorrência pública em 2004, e a gente constata que nesse local nem todos os lotes estão ocupados. Então eu estou solicitando, porque existe a lei que foi feita em 2003, que teria que ser licitado e teria que ser construído num prazo para que as indústrias se instalassem naquela região. E a gente passando pela região, a gente observa que nem todos os terrenos estão ocupados e nem todos os terrenos estão sendo devidamente com suas fábricas lá. Então eu quero saber se as pessoas, se existe, esses terrenos foram vendidos, se existem proprietários, ou se está pela municipalidade, e se existem, por que não construíram? Por que não estão com suas atividades lá? Então, é referente a esse assunto. Então, eu gostaria de contar com todos os senhores vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo vereadores para discutir o requerimento, eu coloco em votação. Votações simbólicas. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 36 de 2013. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ordem numérica das indicações dos senhores vereadores. O vereador Ricardo Vieira, no 765, 766, 767. Vereador Écio Minoli Júnior, 768, 769. Vereador Rafael Tadeu Martins, 770, 771, 772. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 773, 774, 775. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 776, 799. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 777, 778, 779. Vereador Alexandre dos Santos, 780, 781, 782. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 783, 784. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 785, 786, 787. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 788, 789. Vereador Edio de Oliveira Souza, 790, 791, 792. Vereador Valdeci Fernandes, 793, 794, 795. E vereador Valide Ali Amide, 796, 797, 798. Está lidas as relações e as indicações. Obrigado, vereador. Agora vamos passar ao uso da palavra. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os seus vereadores pela ordem de inscrição para o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, gostaria que fosse observado um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Natalino Barbosa da Silva e que a família fosse oficiada. Obrigado. Senhor presidente, também gostaria de um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Francisca da Silva Lima. Senhor presidente, aproveito a oportunidade de também solicitar um minuto de silêncio para o senhor Raimundo Geraldo Carneiro, que faleceu no dia 24/8 de 2013. No momento oportuno, faremos um minuto de silêncio, senhores vereadores. Senhor secretário... Vereador Edio de Oliveira Souza. Você me escreve. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, nobre vereadora, presente e a todos os internautas que acompanham nossos trabalhos pela internet. Primeiramente, senhor presidente, dia 27 de agosto é comemorado no Brasil o Dia do Psicólogo. Nesta mesma data, no ano de 1964, a profissão foi regulamentada através da Lei 4.119/64. Parabéns a todos os psicólogos do Brasil pelo seu dia. Senhor presidente, esse vereador vai fazer aqui os ofícios verbais. O primeiro
ofício, eu gostaria de aproveitar o espaço para requerer, juntamente com a vereadora Tia Val, seja enviado um ofício ao senhor prefeito para que o mesmo oficie a empresa de ônibus ETM, na finalidade de que seja criada uma linha que abrangeria o centro de Terra Preta até a empresa metalúrgica Terbrec, na estrada São Roque, no bairro Corumbá. A justificativa, posso destacar que os moradores daquele local, Corumbá, Jardim dos Cardosos, têm que caminhar 5 quilômetros para chegar até a Terra Preta e não existe linha de ônibus naquela região. Segundo ofício, senhor presidente, solicito a dota mesa na forma regimental para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente a secretaria competente, fiscalize e aplique a lei municipal a quem de direito no que tange a preservação das calçadas nos seguintes locais: esquina da rua José Claudino dos Santos, com rua Valdemir Pereira de Camargo, Avenida Doutor Sérgio Browne, em frente à imobiliária do Florencio, e sua extensão, Jardim São Francisco 2, e ruas do centro de Terra Preta. A justificativa, senhor presidente, em diligência àquelas ruas, esse vereador percebeu o mau estado de conservação das calçadas, o que impossibilita o trânsito de cadeirantes, carrinho de bebê e até mesmo as pessoas com deficiência, que pode facilmente sofrer lesões devido aos buracos. Ofício número 3, senhor presidente. Esse vereador requer envio de ofício de agradecimento ao presidente da Associação de Desenvolvimento Turístico de Mariporã, ADTUR, senhor Fernando Brandão, pelo desempenho, juntamente com a organização do Rally a Pé, que ocorreu em nossa cidade no último domingo, dia 25 de agosto, onde esse vereador, além de prestigiar o evento, também participou representando a equipe Terra Preta. Estão lidos, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra, o vereador Rafael Tadeu. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a mesa legislativa, a nossa vereadora. Boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. Primeiramente, eu gostaria de estar aqui agradecendo mais uma vez à secretária de Obras, a senhorita Ticiane, e ao chefe de gabinete, o senhor Fred, que continua atendendo as nossas indicações e ofícios para a melhoria dos bairros de nosso município. Eu também gostaria de citar a galeria pluvial que está sendo feita na rua Najib Moça Moça, né, para melhoramento realmente de escoamento de água e captação. Parabenizar o senhor prefeito, o doutor Márcio Pampuri, pelos profissionais que hoje os assessoram. E fazer um cumprimento aqui ao meu colega, doutor Ricardo Vieira, né, que agora é nosso líder de bancada. E na semana passada, doutor, desculpa, mas passou, mas dessa vez nós não vamos deixar passar. E espero, assim, que nós temos um líder e agora realmente vai tomar novos rumos. Uma parte. Obrigado, vereador. Né? Eu acho que eu, você e o Marcos, que somos do PSDB, juntamente com todos aqui, temos um trabalho muito importante para fazer, e eu acho que o PSDB está tomando novos rumos. Precisamos simplesmente, né, de ter mais efetividade. Eu acho que é uma situação que é de responsabilidade não só minha, mas também de Vossa Excelência, como também do vereador Marcos, né, e a gente tem que levar essa bandeira para frente. Obrigado. Mais uma vez, parabéns, doutor. Tá? Senhor presidente, eu gostaria de, em meu primeiro ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente a alteração do artigo 107 da Lei Complementar 356, de 9 de abril de 2012, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Mariporã, de suas autarquias e fundações públicas, e da outras providências, passe a ter a seguinte redação: a requerimento do servidor,
a licença poderá ser gozada em parcelas não inferiores a 15 dias. Essa solicitação faz-se necessário, tendo em vista que atualmente a lei que diz a requerimento do servidor, a licença poderá ser gozada em parcelas não inferiores a 30 dias. O que quer dizer isso aí, senhor presidente? Que dentro do Estado, os professores, como o senhor é de sua compreensão e também seu entendimento, que hoje é possível, né? Eles fazem não há menos que 15 dias. Ao invés de ser obrigado a tirar os 30 dias, ele pode realmente dividir essas férias, correto? Então, a gente está pedindo essa tal alteração. Será importante para que os servidores municipais possam usufruir desse benefício como forma de retribuição pela dedicação e eficaz prestação do serviço em prol da administração pública, concedendo-lhe esse descanso como forma de valorizar o trabalho desses profissionais, bem como a tentativa de amenizar o desgaste ocasionado pelo desempenho das funções que lhes são atribuídas. Não podemos nos ocultar na defesa desses profissionais, tanto se dedicam à nossa cidade e nossos cidadãos mariporanenses. É certo que o investimento nesse benefício converte-se em uma ampliação de ânimo desses profissionais, investindo em saúde e bem-estar, pois, com certeza, se zelarmos pela integridade física, moral, psicológica e social de nossos servidores públicos, estaremos colhendo os bons frutos do trabalho desses profissionais que dedicam suas vidas à prestação do serviço público com garra e coragem. Em meu segundo ofício, senhor presidente, eu também solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente que seja criado um projeto de lei que dispensa a parada dos ônibus nos pontos normais de paradas, de embarque e desembarque de passageiros, para desembarque de deficientes físicos, visuais, gestantes e idosos. Essa solicitação se faz visando facilitar o desembarque de deficientes físicos, visuais, gestantes e idosos, pois sabemos das dificuldades enfrentadas por essas pessoas. Nessas condições, as pequenas dificuldades, como atravessar uma rua, tomam proporções muito maiores. Os deficientes físicos, visuais e gestantes idosos que se utilizam dos ônibus urbanos, muitas vezes desembarcam longe de suas residências ou mesmo destino, tendo que desprender um maior esforço físico para se abrigarem, o que os deixam mais expostos a variações de climas, ações e até mesmo de marginais. Por essa propositura, visa dar mais facilidade a essas pessoas no uso do transporte público, oferecendo a oportunidade de desembarcar em local mais adequado ao acesso de suas residências. Ou seja, uma explicação melhor. Se ele andar 200 metros do ônibus e a casa dele estiver bem perto, então ele pode desembarcar. Então, é realmente uma acessibilidade. E, senhor presidente, em meu terceiro ofício, solicito também ao senhor presidente, ao senhor prefeito, que determine ao departamento competente a instalação de uma academia ao ar livre no seguinte local: bairro das Colinas 2, distrito Terra Preta, atrás do campo de futebol no bairro das Colinas. Essa solicitação se faz necessário, tendo em vista que os moradores do bairro Colina 2 solicitam a instalação de aparelhos de ginástica ao ar livre, pois os moradores reclamam por não terem um local adequado para esta prática. Essa solicitação também vem atender aos moradores do bairro e atender suas necessidades, sendo que a academia hoje existente encontra-se instalada próxima à UBS Terra Preta. O meu muito obrigado a todos, uma boa noite. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Vereadora Valdeci Moreno Souza Lopes. Com a palavra, a tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhor e senhora aqui presente. Ofício número 5 de 2013. Solicito o senhor prefeito municipal que atenda o meu pedido. Contrata a empresa competente solicitando patrulhamento e cascalhamento na rua Racujo Ocumis, no Jardim Nippon, distrito de Terra Preta. Obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito. Vereador Écio Minozzi Júnior.
Solicito ao Marco Antônio, vice-presidente, que assuma os trabalhos, por favor. Com a palavra, Edson Menor Júnior. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Prazer tê-los conosco. Eu queria tratar do seguinte assunto. Na semana passada, nós tivemos uma audiência pública que tratou do plano de saneamento básico do município. Lá estivemos junto com colegas vereadores, doutor Oswaldo, o vereador Valdeci, o vereador Nil, a tia Val, outros vereadores também estavam presentes, o Marcinho, o Aladim, o Rafael Tadeu, todos os vereadores que puderam estar presentes lá estavam. Foi apresentado o plano de saneamento básico pelo Executivo, que é uma das prerrogativas para que o novo serviço de concessão de saneamento seja efetivado hoje sob a Lei 11.445 de 2007, que traz para o município um papel protagonista, diferente daquele contrato de 30 e poucos anos atrás, que Mariporã foi obrigado a acatar e aceitar. Significa que nós podemos fazer uma série de correções em relação a essa questão de água e esgoto. Não preciso fazer o diagnóstico, a realidade do município todos conhecem, poucos bairros são atendidos por água encanada, poucos bairros, menos ainda, atendidos por coleta de esgoto e tratamento, alguns só com coleta. Terra Preta, por exemplo, o esgoto que é coletado, ele não tem tratamento, vai direto para aquele córrego no centro do distrito, passa por trás do posto de saúde, bairro do Pereira, Bela Vista, e vai embora o esgoto ali, não tem tratamento, não tem nada. A nossa situação é extremamente precária. E Mariporã está se propondo a fazer essas correções através do plano, que precisa melhor ser estudado, melhor ser verificado, para que a gente possa exigir um contrato que atenda a expectativa. Nós estamos como último município do sistema Cantareira, e aqui nós temos duas represas, a Paiva Castro e lá em cima Águas Claras, que é um reservatório de emergência. Quando não tem toda a quantidade de águas necessária para a estação Guaraú, eles se aproveitam daquela reserva. Então, aqui está. Para que a gente tenha essa represa, todo mundo sabe também que nós temos a nossa proteção de mananciais. E nesses 30 e poucos anos que nós vivemos com a proteção de mananciais, o município perdeu a oportunidade de ter determinados vetores de desenvolvimento. Tanto é que o nosso PIB é o 108, está colocado na 108 colocação. Como é que fala isso? Todo mundo sabe. 108ª colocação. Para um professor de matemática, isso daqui é uma falha grave. Isso passou lá pelas minhas professoras do primário, estou vendo umas colegas aí, por isso a brincadeira. E aí, agora é o seguinte, olha que situação nós temos. Só que essa água do sistema Cantareira atende parte da capital, que é o primeiro PIB do Estado de São Paulo e o primeiro PIB do país. Atende o segundo PIB do Estado de São Paulo, uma parte de Guarulhos também se beneficia das águas do sistema Cantareira. Atende o quarto PIB, que é a cidade de Osasco, não totalmente, mas uma parte, porque eles lá também se beneficiam do sistema de Cotia, Alto Cotia, eles chamam. Tem o sexto PIB, que é Barueri. Nós vamos por aí à frente. São Caetano do Sul, vocês sabiam? São Caetano do Sul é beneficiado integralmente pelo sistema Cantareira, né? 15º PIB. E os municípios mais pobres aí, que não estão nem elencados ou tão próximo de Mariporã, Caeiras, Franco da Rocha, Morato, Carapicuíba, são municípios que se beneficiam do sistema Cantareira. Protegemos o manancial com muita dificuldade, inviabilizamos o nosso desenvolvimento econômico e queremos, pedir muito, que
os nossos moradores tenham água encanada em todas as residências? É pedir muito? É pedir muito que nós queremos esgoto coletado e tratado adequadamente? Não é pedir muito. Não é pedir muito. Agora, o novo marco regulatório, através da lei federal, estabelece uma série de exigências, inclusive uma agência reguladora, que o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Energia, já elaborou e já está em pleno funcionamento. Se nós quisermos ter um contrato-programa com a Sabesp, nós temos que estar fazendo um convênio com o governo do Estado, e aí não precisa nem fazer a licitação. E aí a Sabesp passa a fazer. Só que tem um detalhe. O plano de saneamento de Mairiporã faz parte integral do contrato, e esse plano tem, no mínimo, senhores vereadores, isso passa por essa Casa de Leis. Aqui eu vou fazer um apelo. Isso também é um problema da população, não é? Passa por aqui, e nós temos que exigir tudo que é justo ser exigido. Quem conhece Mairiporã sabe que o esgoto está do posto do Laércio para cá coletado. Nessa região, vai até ali no... Como? Pinheiral, Fernão Dias, Jardim Esperança. Ali no a Vila Sabesp tem esgoto coletado, 2 ruas do Henrique Martins, né? Se a gente andar por Mairiporã, Jardim Sandra, que é do outro lado, está jogando esgoto in natura no canal da represa, né? Se nós formos na Vila Machado, acontece a mesma coisa. Jardim Suíço, Estrada da Roseira, lá onde eu moro, né? O esgoto desce a São Roberto ali e vai para onde? Vai para a represa. Como que nós podemos fazer um plano agora, perder a oportunidade de fazer um plano adequado? Então, o que a gente espera? A gente espera que tenhamos uma força muito grande para que possamos interferir de forma significativa, para que não fique essa história, daqui 30 anos, estarmos reclamando de que não tivemos a oportunidade de fazer a coisa da maneira mais adequada e mais efetiva. Mas sabemos que a Sabesp tem uma força muito grande, e ela coloca as questões de uma forma quantitativa. Ela não leva em conta o papel estratégico do nosso município. Ela não leva em conta. Mas nós exercemos um papel. Nós estamos lá acima de 100 do PIB. Mas os que estão em primeiros usufruem desse benefício. Agora, é pedir demais que o nosso povo também tenha esse benefício? É muito. Eu acho que é muito vergonhoso termos que estar com o pires na mão e implorando para que eles atendam os nossos moradores com água e com esgoto. Né? O esgotamento sanitário tem que ser tratado. A nossa estação aqui de tratamento de esgoto, feito há 30 e poucos anos, ela tem capacidade de 35 litros por segundo. Se dobrar, não atende à nossa expectativa. Dê uma olhada como é que cai dentro do canal ali, debaixo da ponte aqui, da Fernão Dias. Cansamos de verificar. Tem algas na represa? Porque o esgoto está sendo jogado praticamente in natura, né? Não só ali, no Jardim Sandra. Estou falando de Jardim Sandra, mas não tem nada. Todos os bairros, se for procurar, vai encontrar. Então, eu acho que nós temos que trazer esse assunto para a pauta, e é responsabilidade nossa. O que eu ouço daqueles políticos de 30 anos atrás, eu não gostaria de estar ouvindo, né? Não daqui 30 anos, eu acho que a gente não precisa chegar até lá, mas eu queria estar ouvindo sobre o nosso desempenho aqui. Vamos botar a mão nessa massa aí. E apoiar o prefeito em tudo que ele precisar, porque nós estamos apoiando os interesses da população. Peço desculpa ter ultrapassado o tempo. Obrigado. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo, se há vereador inscrito para uso da palavra. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Com a palavra, vereador Oswaldo Loureiro Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu vou também tocar nesse assunto, que é o saneamento básico, por um outro prisma.
que o vereador Écio colocou. Esse plano ele tem um histórico, né? Por que nós estamos hoje discutindo o plano de saneamento básico? Isso é nada mais, nada menos do que o cumprimento da Constituição Federal. A Constituição Federal do nosso país obriga que todo cidadão tem direito, no capítulo dos direitos sociais, está lá, que todo cidadão tem direito a saneamento básico. Então, o governo federal, a partir do ano passado, deu prazo de 1 ano para que todos os municípios fizessem os seus planos de saneamento básico. E esse prazo, ele encerra agora em fevereiro do ano que vem, quando então todos os municípios terão que apresentar os seus planos de saneamento básico ou terão seus repasses em verba cortados. Então, aqui em Mariporã, isso começou no ano passado, no segundo semestre do ano passado, foi apresentado à população e aos vereadores que lá estavam uma audiência pública sobre o plano de saneamento básico do nosso município. Um plano feito por técnicos e encomendado pelo prefeito. Foi pago R$160 mil para que fosse elaborado esse plano de saneamento básico. Esse plano foi apresentado e, na época, vários vereadores da população discutimos esse plano lá no Centro Educacional. Foram feitas 2 audiências públicas, mas nós não tivemos o retorno das opiniões das pessoas que lá estavam. As propostas que foram apresentadas não chegaram mais a nós. Então, aquela audiência pública, o seu efeito da população participar, perdeu-se por conta de que não foi transformado em lei, e não veio para esta casa na forma de lei. Agora, por obrigação e por termos um plano de saneamento básico, a Prefeitura nos convocou a toda a população para uma audiência pública na última segunda-feira, no último dia 19. Ocorre, senhores vereadores, que o que aconteceu lá não foi uma audiência pública, foi um comunicado público do que está sendo feito em termos de plano de saneamento básico. Foi um comunicado e não uma audiência, primeiro porque as pessoas que lá apresentaram o plano não são pessoas qualificadas para apresentar o plano ou sequer para fazer um plano. As pessoas que lá estavam apresentando o plano, elas são pessoas ligadas à engenharia, então são engenheiros que elaboraram aquele plano, que nada mais é que o plano anterior, talvez com algumas modificações. Mas são engenheiros. E saneamento básico está ligado à saúde pública, e não à Secretaria de Obras. Ele deveria ser apresentado pela Secretaria de Saúde ou, no máximo, por algum engenheiro sanitarista. Mas, infelizmente, foi apresentado o plano da forma como nós vimos, onde eles colocam, no início do plano, a universalização do serviço de saúde pública. Isso é o tema, né, que o governo federal obriga todos os municípios a discutir, que é a universalização do serviço de saneamento básico. Universalização do serviço de saneamento básico, vereador Écio, ele vem da universalização da saúde. Na Constituinte, em 88, foi colocado que a saúde é um direito de todo cidadão e ela é universalizada, ou seja, todo cidadão tem direito à saúde, independente se ele paga, se ele contribui, se ele não contribui, se é brasileiro ou não. Qualquer cidadão em nosso país tem direito à saúde. E saúde está descrito também na Constituição que não é só o tratamento médico, a prevenção médica, hospitalizações, atendimento de urgência. Está escrito também que para o cidadão ter saúde é necessário as ações médicas, alimentação e saneamento básico. Então, o saneamento básico é uma obrigação para a saúde da nossa população. Nós temos que ter saneamento básico para que a gente possa promover saúde ao povo. O que não acontece em Mariporã. Nossa população não tem direito à saúde, porque não adianta, assim como o Écio descreveu, uma parte da nossa cidade ter saneamento básico e outra não ter. Porque aquela que não tem, acaba, através da água e do esgoto, contaminando os outros que têm. Então, para todos os cidadãos, é importante que todo mundo tenha saneamento básico, que é a universalização.
Mas acontece que nesse plano que foi proposto no ano passado, que é o mesmo que está sendo proposto agora, não se obedece à universalização. Lá tem um item que diz assim: o saneamento básico será obrigatório para todos os loteamentos regularizados. Somente para aqueles regularizados. Ou seja, metade da nossa população não tem documentação das suas propriedades. Na Vila Rosa, aqui, a Sabesp colocou água naquela rua, aquela rua que sobe para o pico do Olho d'Água, e a população ali não pôde colocar o relógio, não pôde requerer o relógio, porque eles não têm documento, somente aqueles que tinham matrícula da sua propriedade. Está lá a água na porta das pessoas e elas não podem ligar o relógio. O que é um absurdo, né? É negar à população, negar às crianças que ali vivem, às pessoas que ali vivem, uma água de boa qualidade. Então, assim, senhor presidente, eu gostaria muito, e nós vamos fazer isso, porque se eles não fizerem audiência pública, como tem que ser feito? Apresenta o projeto, nós colocamos as nossas opiniões, a população coloca a opinião, faça uma nova reunião, e nessa nova reunião vai ser aceito ou não aquilo que as pessoas podem indicar. Como está acontecendo no plano diretor em São Paulo, por e-mail, pelo computador, eu posso opinar no plano diretor da cidade de São Paulo. E uma comissão vai acatar a minha opinião ou não. Então, nós precisamos fazer as audiências, porque se eles não fizerem, nós vamos fazer aqui. E aqui nós vamos fazer audiência pública, que quando nós fazemos aqui, nós fazemos audiência pública, convocamos a população dá a sua opinião, é anotado, é discutido, e é uma devolutiva numa outra reunião, se aquilo que as pessoas colocam é pertinente ou não, e aí nós vamos partir para a votação. Então, eu gostaria muito que chegasse aqui um projeto já que nós não precisássemos mexer, que viesse pronto, para que nós não ficássemos aqui discutindo, que fossem feitas audiências públicas, que todo mundo participasse, para que nós não tenhamos que fazer isso, porque não é o nosso papel, né? Mas, pelo jeito, nós vamos fazer. E eu espero que, quando chegue aqui, e que todos nós saibamos, senhores vereadores, que o que está acontecendo é nada mais, nada menos do que cumprir com a nossa Constituição. Nós votarmos o saneamento básico para toda a nossa população, e não só para aqueles que têm registro em cartório da sua propriedade, não só as propriedades que têm matrícula. Qualquer casa do nosso município tem o direito de ter saneamento básico, porque é um direito do cidadão ter saúde. É uma obrigação do poder público, uma obrigação do Estado dar saúde pública às pessoas. E saúde pública significa atendimento médico, prevenção, alimentação e saneamento básico. Sem saneamento básico, nós não teremos saúde. E na Constituição está escrito também que qualquer projeto de saneamento básico é obrigatória a participação de pessoas ligadas à área da saúde. Eu não sei se existem pessoas nessa comissão. Os que estavam lá, eu sei que não é. Mas espero que, quando eles mandem pessoas ou venha fazer audiência pública, que as pessoas responsáveis, entre elas, tenham algum sanitarista, algum médico, alguém ligado realmente à área da saúde, para que torne o projeto legal. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção dos colegas vereadores, que procurem esse plano de saneamento básico, para a gente discutir, para a gente participar dele. Seria interessante que a prefeitura realmente fizesse audiências públicas como deve ser e colocar lá pessoas qualificadas. As pessoas que estavam lá são qualificadas, mas para outro tipo de atividade, não para a saúde, porque ali não havia ninguém ligado à área da saúde. É isso, senhores vereadores. Obrigado. Solicito o segundo secretário, Dr. Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para uso da palavra. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra, Dr. Ricardo Vieira da Silva. Senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente, internautas que nos assistem. E vamos começar, então, aqui a colocar algumas ideias. Primeiro, quero parabenizar os vereadores, aqui o vereador Dr. Oswaldo,
também o Écio, né, sobre o processo relacionado com o saneamento básico. É uma vergonha para a nossa cidade. Não existe muitos bairros que não têm saneamento básico. E como aqui o vereador Dr. Oswaldo disse, ele é uma questão de saúde. É como se fosse uma situação não suplementar, mas complementar. O saneamento básico, ele é tão importante como se fosse uma parte do nosso corpo. E é isso que eu falo o seguinte: o que for suplementar é como se fosse o meu chapéu. Ele é suplementar. Mas se faltar o meu braço, né, é complementar. Então o que acontece? Nós temos uma saúde em que falta um pedaço do corpo da gente. Falta um braço. E o saneamento básico, ele é importantíssimo não só, né, para a saúde, mas também para a gente pensar o que é a Sabesp, essa empresa que já há mais de 30 anos ela atua no nosso município. E aqui já foi motivos de várias denúncias, de várias reclamações relacionadas com a Sabesp. Se nós formos analisar, a Sabesp, ela fornece, né, água para quase 10 milhões de pessoas na zona norte de São Paulo. Né, e a nossa maior riqueza é essa água que está aqui. Essa água que eles deviam cuidar muito, porque é de lá que tem o lucro deles. Porque lá eles cobram não só a água, mas também, né, as condições relacionadas com o tratamento de esgoto. O que acontece no nosso município? Que o nosso município tem muitos problemas. São tantos os problemas que a gente não consegue resolver todos de uma vez. Nós temos que resolver os que são mais emergentes. E este é um problema emergente. Esse é um problema que deve ter, sim, prioridade. Então, tudo que nós fizemos, nós vamos fazer, ou que o executivo deve fazer, ele deve estar junto naquilo que nós temos que trabalhar, que chama-se Lei das Diretrizes Orçamentárias. Na Lei das Diretrizes Orçamentárias, eles devem, sim, trabalhar com as prioridades e as prioridades essenciais para quê? Para que a gente tenha uma população com mais saúde. Aqui dentro, aqui na nossa situação, do nosso município, você pode perceber que nós deixamos de desenvolver muitas vezes, por quê? Porque a gente tem que preservar aquilo que é a nossa riqueza, que é o manancial de água. Mas esse manancial de água, que aqui é dirigido pela Sabesp, né, ele tem que traduzir para a gente algumas coisas relacionadas como prioridade de saneamento. Eu fui a última vez, eu fui no Jardim Lúcia, ali em Terra Preta, e eu vi uma pessoa, na hora que abria a torneira da cozinha, saía fragmentos de arroz e feijão na rua. E aí, na hora que você entrasse ali dentro, aí você via uma criança que, ao invés de estar tomando leite, estava chupando mandioca. E com uma barriga enorme. Aí você vê que ali falta o quê? Falta esse pedaço, né, da saúde, que é do saneamento básico. Aqui, muito bem colocado aqui para o doutor Oswaldo, que o que foi colocado dentro da condição do saneamento básico que foi exposto, ele foi mais um comunicado. Ele não foi realmente um estudo específico para a nossa cidade. A nossa cidade, ela tem características diferentes. A nossa cidade, ela tem estruturas diferentes, porque leva em consideração a proteção ambiental e o manancial de água. Vocês podem ver que nós temos situações que são populações divididas como se fossem tribos. Você vê na Vila Machado, você vê na Ponte Alta, você vê no Remédio, você vê na Pedra Vermelha, você vê todas essas situações
em que eles existem, sim, as dificuldades. Por quê? Porque o próprio o meio ambiente protege. E nisso ele faz com que a cidade ela seja como se fosse tribos. E aí traz a peculiaridade da gente ter a dificuldade de fazer esse saneamento. Mas existe, sim, a responsabilidade da Sabesp, inclusive do plano que vai ser colocado para a gente votar. E esse plano, ele fica no papel. Ele fica no papel como se fosse um projeto de lei. Passando pela gente, ele vira lei. E quando ele vira lei, a lei tem que ser obedecida. Então, eu acho que é um problema que nós devemos nos debruçar em cima disso, porque não só vários bairros de Mariporã, mas como a maioria dos bairros de Terra Preta, e que até hoje ficaram de se fazer um tratamento de água, né, esgoto, uma ET, e até agora nada foi colocado. Abrangia um outro assunto. Alô? Esse outro assunto também é relacionado com a parte, né, de mais social e também de desenvolvimento de um grupo de pessoas que fazem parte, acho que estão aqui, da APAI. Senhores vereadores, dia 22 de agosto, né, é o dia do excepcional. E essa semana, né, inclusive a semana de 21 a 28 de agosto, é dada como Semana Nacional do Excepcional. Inclusive, né, um projeto de lei número 59 de 2005. E é um momento para nós refletirmos do que está acontecendo com a APAI. A APAI, né, ela passa um momento de muita dificuldade. Eu estive na semana passada, na sexta-feira, quinta-feira, até estava conversando com o Júnior, o seu Eurípides, o seu Eurípides está aqui. Eurípides de Oliveira Júnior é o primeiro diretor financeiro, e também com um dos conselheiros administrativos, que é o senhor Boanerges. E eu vi a dificuldade que a APAI está enfrentando. Gente, né, o trabalho da APAI, né, é um trabalho exemplar. E é um trabalho que todas as cidades, né, fazem de uma forma que merece todo um respeito da comunidade. E a nossa APAI, ela está passando por umas dificuldades, principalmente são dificuldades estruturais, dificuldades financeiras, né? E que essas pessoas que estão à frente, como o presidente Mário dos Reis Conde, o vice-presidente também, aqui eu faço até questão de falar o nome das pessoas. Nobre vereador, o senhor, como líder do PSDB, tem mais 10 minutos. Obrigado, presidente. E o vice-presidente Francisco Tasso Filho, a primeira diretora Ana Lúcia de Maria Pereira, tem a segunda diretora secretária Rosimeire Barbosa, o primeiro diretor, o Júnior Eurípides, o segundo diretor, o Nilton Paulo Massaro, o diretor de patrimônio, Mariano Pereira Cardoso, e a diretora social, Denise Camargo Dário, e os conselheiros, inclusive o Boanerges, Vander. Então, essas pessoas, até eu faço questão de mencionar aqui, para os nobres vereadores, porque são pessoas que merecem uma medalha de honra ao mérito. Porque o que eles fazem ali dentro é uma atitude de cidadania, é uma atitude de verdadeiro compromisso social. E nas condições que eles estão passando, né, pela condição de demolição de algumas estruturas da própria APAI, porque existe ali dentro
né, um problema relacionado com um solapamento da fundação. Ou seja, existem galerias e essas galerias estão infiltrando de água por baixo, e isso obrigaram a PAI ela demolir toda a parte onde ela dava assistência aos alunos excepcionais. E esses imprevistos, né, foram colocados assim, né, numa sexta-feira, na quinta-feira, acho que foi uma quinta-feira que eu fui, e eu acabei até presenciando uma rachadura, uma nova rachadura que teve ali no teto, e que ainda vão ter que demolir, e eles estão precisando de muita ajuda ali para poder continuar prestando o serviço, né, de assistência aos excepcionais. Aqui dentro dessa Casa de Leis, eu queria que os vereadores, né, presenciassem as dificuldades daquelas pessoas que lutam ali pelo trabalho educacional dentro daquela entidade que vocês precisam presenciar, que é muito bonito, é maravilhoso, vocês estão de parabéns. Inclusive, essas pessoas, dentro da diretoria, elas prestam serviços para a própria sociedade. Eu mesmo sou uma pessoa que utilizo o serviço, porque eu faço parte de otorrino, e ali, graças a eles, né, fazem o processo de audiometria, tem a parte de fisioterapia. Então, além das dificuldades que eles estão passando, né, eles também ainda estão ajudando a sociedade. Então, eu queria aqui, o presidente, que fosse encaminhado um ofício ao Poder Executivo, que, né, colocasse ou fizesse um processo, né, ou elaborasse, né, uma forma de uma ajuda, mas é uma ajuda como se fosse uma ajuda financeira, não o que eles colaboram mensalmente. Eu sei que a prefeitura ela já tem uma colaboração mensal, né, mas o que eles precisam agora é uma colaboração para poder se construir novamente e continuar fazendo o serviço que eles sempre fizeram. Então, eu acho que, se fosse encaminhado ao prefeito uma forma de uma forma de ajuda, né, de alguma forma para se poder levantar recursos financeiros para poder simplesmente passar essa fase difícil, porque eu acho que se a nossa cidade, né, não tivesse, né, uma PAI funcionante, eu tenho certeza que, né, as coisas seriam muito diferentes para nossas crianças. Inclusive, até eles também estão lutando por uma meta, chamada de Meta 4, que é para poder com que as crianças relacionadas com problemas, né, excepcionais, problemas tido como deficiência mental, deficiências, né, se não me engano, deficiência globais de desenvolvimento neuropsicomotor, né, que fosse até aceita dentro do sistema da rede de escolas, né, normal, regular, e de lá eles se adaptassem para poder ajudar muitas crianças que não conseguem vagas até na PAI. Então, tem muitas crianças que a PAI ela consegue dar o atendimento. Se não me engano, são 107 crianças. Né? Mas eu acredito que no município tenha muito mais. Então, essas crianças que também estão, né, numa situação em que eles não têm uma vaga, vamos dizer assim, eles poderiam, dentro do Plano Nacional de Educação, entrar, né, pelo setor da aprovação dessa meta, para não excluir essa Meta 4 de um plano de governo, que vai ser, ainda inclusive, vai ser votado pela Câmara dos Deputados. Então, aqui eu queria que o presidente, né, colocasse, então, um ofício, né, presidente, né, da possibilidade de dar uma força, pelo menos, para construir,
né, e não na condição de se manter. Eu sei que nós aqui, o vereador, ele não tem condição de se colocar, né, a condição de trazer alguma despesa para o executivo. Mas eu sim, eu estou colocando na posição de elaboração de um processo, né, de se arrecadar, né, recursos para eles simplesmente conseguirem construir ou fazer a estrutura daquilo que está sendo demolido. Então, essa seria um ofício que eu queria que você mandasse para o Uma parte, por favor. Pois não. Então, em relação à PAI, o que nós podemos estar fazendo é conhecer o problema exatamente, a questão quantitativa, nos reunirmos, fazer essa solicitação ao Executivo ou, junto, buscar uma solução para o problema. Porque é uma questão de emergência, segundo o que o Júnior já me relatou, e nós temos que ver a quantidade, o que tem, o que falta, o que não falta, e junto com o Executivo, Câmara e Executivo, buscar resolver esse problema efetivamente. Né? Então, o vosso ofício é pertinente, mas eu estou sugerindo que a gente faça essa mediação também com o Executivo, o Legislativo conhecer o problema efetivo e vamos ver o que a gente consegue fazer para a gente tirar a PAI dessa situação que está complicado demais. E eu sei que com certeza está atrapalhando o desenvolvimento da entidade. Então pode contar conosco, com certeza. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Faço um apelo, né, até ao pessoal que nos assiste pela internet, né, sobre a possibilidade até de doações. Né? E eu tenho aqui, eu não sei se eu posso até aqui colocar, né, eles me deram até a oportunidade de uma abertura de uma conta corrente, número 51000.9, da agência 2258.6-6 do Banco do Brasil. Eu acho que os internautas que se estão nos assistindo e que também se estão sensibilizados, que possam ir até a PAI e também ajudar numa forma de colaboração para poder, né, trazer o funcionamento, né, da APAI de Mariporã, que eu acho que é fundamental e eu não vejo, né, Mariporã sem uma APAI. E nada mais a declarar. Uma boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para a palavra. Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra, vereador Ali Hamid. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, bem rápido, gostaria de enviar um ofício a, eu não sei se chama Autopista Artéries ou HL Artéries, acredito que seja Autopista Artéries, pelo atendimento a esse vereador e ao município de Mariporã, pelo asfaltamento dos acessos do Jardim Monte Líbano e do Vale da Truta. Também agradecer pela drenagem que está sendo feita e o recapeamento que se iniciaram no acesso do Jardim Gibeon, no distrito de Terra Preta. Também, senhor presidente, solicitar ao prefeito a possibilidade de uma reforma no espaço viário Mário Covas e construir um espaço poliesportivo com pista de skate e vôlei, que é um atendimento que alguns jovens solicitaram e a gente está tentando processar esse pedido. Também, até no tocante do saneamento básico, gostaria de enviar um ofício à Sabesp solicitando informações sobre o andamento da construção da estação de esgoto da Terra Preta. Só para ressaltar, senhores vereadores, que no dia 27 de março desse ano, que houve uma audiência da Sabesp, que ela apresentou alguns trabalhos que ela ia fazer nos municípios dessa região Bragantina e essa região também até Cajamar. Eu perguntei sobre Terra Preta, né, sobre como andava a possibilidade de construir uma estação de esgoto lá. E a resposta foi até curiosa, porque
é curioso como uma sociedade mista, como a Sabesp, ela tem uma parcela de 51% do seu estado e também estava num conflito com uma outra autarquia dela, que é a CETESB, que é a Companhia de Saneamento Básico do próprio estado. E a resposta que me deram, doutor Oswaldo, ali, seu José Júlio, que é o gerente da região norte, foi que a CETESB queria que devolvesse a água, o esgoto 100% tratado. E a Sabesp só garantiria 95%. Essa foi a resposta dada. Como o senhor bem disse aqui, né, precisa ser técnico para conhecer a questão do saneamento, né? A gente não consegue conhecer tudo. Mas o que me deixa muito impressionado, doutor, é que eu não sei o que eles chamam de pureza de 100% quando eles querem alcançar essa meta. Quando está sendo armazenada aquela região ali do Jardim Paulista, naqueles predinhos que a gente vê na beira da pista, em caixas de contenção de líquidos de 10, 20 mil cada uma, são duas, que drenam ali no esgoto, quem passa ali sente o cheiro forte e é jogado no rio. Então eu não sei o que eles chamam de saneamento básico. O curioso é que é cobrado também esse uso da água. Então eu fico... Vereador, só uma parte. Pois não. Terra Preta não tem 1 litro de água tratada. Não nada. Tem. Não existe tratamento de esgoto lá. Nada. Água tratada tem, não tem esgoto. Nada. Lá não se trata nada. Toda a água fornecida da Sabesp para a população volta para o rio contaminado, porque não existe tratamento na Terra Preta. Não, é até curioso, porque a alegação que existe lá para a cobrança da coleta de esgoto, porque é cobrada a coleta de esgoto, é que ele é tratado em outra região. Ele é jogado num rio, naquele córrego, mas ele é tratado em outra região. Essa é a curiosidade, né? Porque é cobrado. Então, eu fico assim um pouco ocioso, chateado também, um pouco esperançoso com relação a esse plano de saneamento básico, porque o que me preocupa é que o custo de levar água até uma rua, que nem o senhor citou a Vila Rosa. Eu lembro quando eu e o vereador Eduardo intercedemos com o deputado Celino, e custou, que teve que bombear ali o booster, que fica ali na Praça da Bíblia, subindo para o Prinide, e foi até o Monte Líbano lá. O Clube de Campo, Vila Rosa, Monte Líbano, foi de 770 mil. E houve esse problema, foi logo quando começou as incidências sobre numerações prediais, que não podiam ser mais liberadas, aquele problema de organização aqui de habitacional. E o curioso, doutor, é que, enquanto custa, a própria Sabesp, dados dela, dados no dia 27 de março, aniversário da cidade, que foi a audiência deles aqui, eles alegaram que, para cada R$1 que eles investem em saneamento básico, eles economizam R$4 em saúde. Então, é mais do que pertinente. Basicamente, entende-se que o saneamento básico é altamente essencial para a saúde e a prevenção da saúde, em todos os aspectos, né? Então, o que me preocupa é o seguinte, que R$1 investido em água, o mesmo tanto para esgoto, custaria pelo menos 10 vezes mais caro. É muito mais caro para você implantar o esgoto. Ele tem outra superfície, uma outra camada, uma tubulação cara. Só que o problema maior de Mariporã é que o esgoto, em sua maior parte, devido ao alto valor, ele é gravitacional, ou seja, ele só desce, né? Ele pode até ser bombado, mas é muito caro. É muito caro. Então, eu não consigo acreditar que a Sabesp vai fazer esse investimento aqui. O que eu sugeri aquele dia, eu gostaria de passar à população... Vereador. Pois não. É mais um motivo para a gente ver aquilo que... Né, foi até palavras do vereador David. A Sabesp continua ensacando fumaça. Né, ela cobra, né, o serviço sem prestar. Então, isso é uma situação... Né, totalmente não pertinente com a legalidade. O senhor imagina, né, a condição de evitar de se colocar, a condição de se colocar o encanamento, que custa 10 vezes mais. Então, quer dizer, ela não está nem se importando com o quê? Com a saúde
dos cidadãos daqui. Então, você vê que respeito que existe da Sabesp relacionado ao município. É um respeito negativo. Obrigado pelas palavras. Então, essa é a visão que todo munícipe tem, e muitas vezes nós somos criticados, a gente escuta por parecer que a gente não está fazendo nada, professor Écio. Mas o quanto é difícil. O contrato deles venceu dia 9 de janeiro de 2009, quando nós entramos aqui pela primeira vez, doutor Ricardo, e a gente ainda vê a mesma situação se repetindo todas as vezes, porque é muito difícil você aceitar um plano desse, porque depois que aceitou, a Sabesp vai deitar e rolar em cima dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, se aplicar muito a questão que o doutor Oswaldo ressaltou aqui, que é a universalização, isso é imprescindível. As questões técnicas de direito à água, que o professor ressaltou, que o doutor Ricardo ressaltou, para que a gente não seja pego de surpresa, mas colocar em prática o que muitos estados que são cidades consideradas pitorescas, como o próprio Rio de Janeiro, cidade carioca, que coloca pequenas estações, o nome bruto dela é fossa comunitária. Então, por quê? Por causa do problema gravitacional. E aquilo ali pode ser coletado ali, ser tratado ali. Tem diversos agentes de decomposições dos cloriformes fecais. Citei ali para o técnico da Defesa Civil, o Eduardo. Então, nós temos que se atentar a essas temáticas. Quais são realmente as soluções que vão ser aplicadas? Porque eu não acredito que a Sabesp vai fazer soluções de alto custo no nosso município. Se eu não me engano, acho que ela tem 14 mil ligações hoje. Então, mas não é a mesma quantidade de esgoto, porque não chega. Então, não atinge o número que eles querem. E para você, a gente até vê a situação, no Hortolândia não tem água. Já tem a resposta que eu tive, vereador Nil, na outra gestão, é que já estava com problema de validação da água ali, porque já estava o solo contaminado, já estava com problema. O próprio São Vicente, quando foi colocado, tinha um problema de excesso de flúor, se não me engano. Então, às vezes é difícil demais pela contaminação, excesso demais pela qualidade, então acaba afetando a saúde. Então, a gente tem que tomar medidas cabíveis, né, que a gente saiba que vai ser efetivada, porque enquanto isso o solo está sendo contaminado, a gente está tendo problema ambiental e, com certeza, Estado, meio ambiente e a própria Sabesp vai continuar com essas restrições ambientais que a nossa cidade vem sofrendo desde 1976. Então, gostaria de deixar esse recado e dizer uma boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito, para fazer uso da palavra. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Com a palavra, Marcinho da Serra. E convido ao vereador e presidente dessa casa, Edson Miola Júnior, que retorna ao trabalho dessa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes, todo o público que nos acompanha ao vivo pela internet, boa noite. Não poderia deixar de dar aqui a minha opinião e falar um pouco a respeito da possível contrato, do nosso plano, do possível contrato com a Sabesp e do plano do saneamento básico que foi discutido não em audiência pública, como diz o doutor, mas em reunião pública. Só para não perder o fio, falar a respeito ao vereador Aladim, sobre... eu conversei há 20 dias atrás com um senhor da Sabesp chamado Mário Alba, e sobre dois assuntos, um do São Vicente e um do Hortolândia, do Poço Hortolândia. O que ele me disse foi o seguinte, que gastaram R$1.200.000 para levar água para São Vicente, o bairro São Vicente, e ele falou que tinha 3 ligações de água. Eu tive que desmenti-lo por telefone. Falei, você está de brincadeira comigo, eu moro do lado, eu já conheço pelo menos mais de 20 casas ou mais aí que já fizeram a ligação. Falei, desculpa, o senhor está com os dados aí desatualizados. Concordo que talvez não tenha de imediato ou tão rápido esse retorno de 1.200.000 que foi falado, mas não é isso que ele disse. Como também lá no bairro do Hortolândia, ele disse que pela Sabesp não iria fazer a distribuição da água porque não compensa. Foi exatamente as palavras que ele me disse, não compensa. Então você tem o poço, está perfurado, mas não compensa fazer a distribuição de água porque o gasto é muito com a distribuição, com a rede de distribuição é muito cara. Então, a questão aí é financeira.
Em relação à universalização do serviço, né, da distribuição de água e tratamento de esgoto, é o seguinte: no próprio bairro São Vicente existe várias casas, várias residências, qual o cano, no caso a rede de água está passando na porta, mas não pode ser ligado justamente por não ter essa regularização dos imóveis. Então, não tem como ligar. Eu tenho certeza que se conseguisse, se ligasse nessas casas que estão lá construídas, que precisam da água, que hoje é abastecido com caminhão-pipa, tenho certeza que passaria de 100, 150 casas lá com folga, isso com folga. Mas, enfim, então não é universalização. Se não tem água para aquele que não tem documentação, não é universalização. Outra coisa a respeito à universalização, eles falam que, pelo menos no que eu li no plano, no item, se não me engano, item 15 lá, não sei exatamente, eu preciso depois pegar, mas eu tenho isso no meu gabinete, que os locais residenciais, enfim, os loteamentos, a qual forem afastados da cidade, da região central, e tiverem o abastecimento próprio de água, eles não vão entrar nesse abastecimento, eles vão simplesmente fazer a fiscalização, o gerenciamento dessa. Então, vou dar um exemplo claro. Na região da Serra existem vários loteamentos, que o pessoal considera como condomínio, mas condomínio, loteamentos. Vários. Como também tem lá os 5 Lagos, como também tem vários outros aí na região. Que eu acho que o Gleba, sei lá, acho que o Gleba deve ter água, não sei. Mas, enfim. Esse loteamento, eles têm o próprio abastecimento, eles têm o poço, ele tem todo o abastecimento deles. E a Sabesp não vai não vai entrar lá. Fala, não, lá é deles, eu não vou entrar. Não, se a água é da Sabesp, se a distribuição é deles, eles têm que entrar sim. E não só a distribuição de água, mas também o esgoto, o tratamento de esgoto. Hoje as casas têm que fazer suas fossas céticas ou fossas negras, e joga direto no solo, contamina o solo. Então, eles têm que entrar sim levando a água daqui, ou tratar a água de lá, enfim, fazer o sistema deles próprio, não deixar na mão dos loteamentos, das associações tomarem conta disso, porque é um absurdo um cavalete de água custar R$5.000 para ser instalado, tá? Independente se a pessoa tem poder aquisitivo ou não de colocar isso, está errado. Na minha opinião, está errado. E a Sabesp tem que entrar sim. E falei isso na audiência pública. Então, espero que quando vier para cá, venha modificado. Senão, eu vou colocar uma emenda para que modifique isso. Pode falar. Vereador, mais uma vez aqui, repito novamente, né, pelas palavras do vereador Marcinho da Serra, que mais uma vez a Sabesp não está preocupada com a saúde do cidadão. Ela está preocupada com o lucro. E por isso que ela é uma empresa mista. Então, é uma empresa que está as suas ações relacionadas com as pessoas que se utiliza do processo de filantropia está relacionada com o lucro. Por isso que elas não fazem, né, ou não querem fazer por um motivo do quê? De gastos. Então, independente de alguma coisa, elas não levam em conta aquilo que nós pregamos tanto, que é a saúde, é a universalidade, um dos princípios do SUS. Universalidade, equidade e também integralidade. Não existe isso. Então, é uma Sabesp que não tem compromisso com a nossa cidade. Mais um motivo que eu subo e repito novamente para os senhores vereadores. Precisa de uma empresa que ela tome atitudes diferentes, ou então ela não está simplesmente atendendo às nossas expectativas. E a expectativa do cidadão, que é a saúde. Vamos lá. Na primeira audiência pública que foi falado sobre esse plano, que foi lá no governo passado, eu tive lá presente, e a empresa que fez o plano, que parece, pelo que nós vimos aí nessa última audiência, foi mais ou menos a mesma coisa, ela considerava, só para vocês verem o absurdo, ela considerava que a região da Serra da Cantareira não era área urbana. Considerava que ela era área rural. Olha que absurdo. Só para dar um dado para que fique... Dos 17, quase 18 milhões que é arrecada de IPTU, mais de 8 milhões vem da região da Serra. Então, assim, como que arrecada IPTU de uma área que é rural? Então, só para que fique aí bem claro que lá, sim, é área urbana, arrecadamos mais de 8 milhões de reais na região, então nós exigimos, sim, que tenha essa contribuição. E agora, mais um dado, só para poder fechar, que circulou na última semana no Jornal da Cidade, Correio Juqueri, que a cidade de Bom Jesus dos Perdões foi feito o contrato de concessão com a Sabesp, né? A cidade de Bom Jesus dos Perdões tem cerca de 17 mil habitantes. O contrato foi fechado, enfim, a outorga que foi paga
a cidade de 16,5 milhões, quase 17 milhões. Fazer uma conta rápida, saiu quase R$1.000 por habitantes que a cidade recebeu. Se nós fizermos essa mesma... E lá não tem represa, lá não tem nenhum tipo de represamento de água, é só a cidade. Se a gente fizer uma conta rápida, R$1.000 por habitante no município de Mariporã, nós temos que fechar o contrato com a Sabesp para ele poder pagar a outorga aqui de mais de 85 milhões, que é que nós temos 85 mil habitantes. Então, fazer um comparativo rápido, só para ter uma... Seria nesse valor para poder fechar uma outorga com ele. Se são 17 mil habitantes, fecharam com 16,5 milhões, quase R$1.000 por habitante. É bem rápido. E isso... para que eles pudessem ter 100% da água, né, e a água distribuída na cidade, e o esgoto tratado, para que não fosse jogados efluentes no rio Atibaia. E nós não temos, doutor Oswaldo, nosso afluente aqui é jogado, os efluentes, aliás, desculpa, o nosso efluente é jogado diretamente na represa. E quanto que nós teremos pela Sabesp de contribuição em relação a isso? Então, realmente saúde pública, eles não estão tendo com o nosso município. Bom, só para que fique registrado esses dados, e que quando vier para a Câmara, eu tenho certeza que a Câmara vai debruçar em cima desse projeto de lei e vai fazer o melhor para a cidade, que é aquilo que o vereador e presidente dessa casa disse. Nós não queremos ser lembrados como os vereadores que foram de 30 anos atrás, que hoje a gente anda pela rua, a gente vê o que as pessoas falam desses vereadores. Nós não queremos ser lembrados dessa forma. Tenho certeza que essa Câmara irá fazer o seu dever, fazer suas audiências públicas, fazer o seu dever para que nós possamos ter vantagens com a Sabesp, não prejuízo como estão tendo ultimamente. Obrigado, só isso. Boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito. Nesse momento, eu vou fazer uma solicitação. Existem 3 projetos de resolução de minha autoria, o número 7, o número 8 e o número 11. Eu vou pedir a retirada por uma sessão, porque o adiamento por uma sessão, porque eu estou com umas questões pessoais para resolver, e eu tenho que estar presente nessas discussões. Então, eu vou estar retirando. Peço desculpa por estar saindo, estou retirando os projetos de resolução, peço desculpa por estar saindo da sessão nesse momento para as questões pessoais, e solicito ao vice-presidente Marco Antônio que assuma os trabalhos daqui para frente. O adiamento é por uma reunião, o projeto de resolução 7, 8 e 11, porque é de minha autoria, eu não posso estar ausente e para que eu possa fazer a discussão dos mesmos. Então, eu estou adiando para a sessão seguinte, tá bom? E peço desculpas a todos. Daqui para frente, eu passo para o Marco Antônio seguir com a sessão. O Marco assume, né, Marco? Obrigado, desculpe. Vou colocar em votação o pedido do vereador e presidente S. Melo Júnior. Alguma coisa para discutir? Não havendo para discutir, colocar em votação. Votações simbólicas, o vereador pode estar favorável, sentado e aos contrários levanta. Está aprovado com o voto favorável de todos os seus vereadores. Agora vou pedir um silêncio para o Raimundo Carneiro, pedido do vereador Ricardo Vieira da Silva, Francisco da Silva, ao pedido do vereador do Aladim, e Natalino, pedido do vereador Marcinho da Serra. Que todos peçam em pé.
passar para a ordem do dia. Será votado e discutido o projeto de lei 4767, 6367, projeto de resolução 12, projeto de lei complementares 12 e 15. E o projeto de lei 47. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto da emenda 47/2013. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, estou com um requerimento aqui em mãos, assinado por 10 vereadores, para que entre também na ordem do dia o projeto de lei 77 e 78 de 2013. No momento oportuno será. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 47 de 2013, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira institui no calendário oficial de eventos do município as Olimpíadas Intercolegiais de Mariporã, oficializada pela Lei Municipal número 774, de 20 de fevereiro de 1978. Vou colocar em votação, discussão, o projeto 47. Alguma para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, esse projeto de lei, senhores vereadores, nada mais é que incluir no nosso calendário municipal as Olimpíadas Intercolegiais de Mariporã, que já foi, não foi oficializada, mas na lei municipal, oficializada, no caso, pela Lei Municipal de 77 de 20 de 2 de 78. Então, a gente gostaria que fosse criado, instituído nosso calendário municipal, porque esse calendário, o que acontece? Já todo ano, o Instituto de Mariporã, ele já realiza essa competição, enfim, né, intermunicipais. Então, nada mais é que colocar no nosso calendário municipal essa atividade, para que a gente possa ter oficializado, né? Porque hoje não existe. Eles fazem, porém não é oficial. Então a gente está colocando aí para que seja o nosso calendário municipal. Só isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, vou colocar em votação. A votação é simbólica, os vereadores são favoráveis, para sentado e os contrários se levantam. Está aprovado o projeto 46 de 2013 com votos favoráveis de todos os vereadores. E com a ausência do presidente Écio Minas Júnior. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto 63 de 2013. Projeto de lei número 63 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre o plano de incentivos e projetos habitacionais populares, vinculado ao programa federal Minha Casa Minha Vida. Vou colocar em discussão. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam sentados e os contrários se levantem. Palavras, presidente. Discussão, o projeto de lei 63. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria estar aqui justificando até o meu voto, tá, em relação ao projeto, pois a Prefeitura Municipal de Mariporã aderiu ao programa federal Minha Casa Minha Vida, o qual tem por objetivo atender as necessidades, tá, de déficit habitacional, que é um problema crônico social que atinge não só o município, mas sim todo o país. Em nosso município, a situação é agravada pelo grande número de moradias em área de risco, resultado de invasões, sendo que muito mais que detectar a origem do problema, o Poder Executivo tem o ônus de solucioná-los. É só isso aí, senhor presidente. Mas algum vereador para discutir o projeto de lei?
Não há vereador, vou cair em votação. E a votação é simbólica. Os vereadores que for favorável, permanecem sentados e aos contrários levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os vereadores, com a ausência do vereador e presidente dessa casa, Écio Minoso Júnior. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto 67 de 2013. Projeto de lei número 67 de 2013, Ricardo Vieira da Silva institui a Semana Municipal de Incentivo à Saúde Ocular no calendário oficial do município e da outras providências. Algum vereador para discutir o projeto? Com a palavra, doutor Ricardo Vieira da Silva. Senhores vereadores, aqui eu coloco, né, a possibilidade de se instituir a Semana Municipal do Incentivo à Saúde Ocular. Por que eu coloquei isto em posição de destaque? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 285 milhões de pessoas sofrem de alguma deficiência visual, sendo 39 milhões de pessoas são cegas. As deficiências visuais, elas são, na maioria, né, de origem de problemas de erro de refração, catarata, abrangendo cerca de 75% dos casos e 42% de refração e 33% de catarata. Os brasileiros, né, na maioria das vezes, eles não têm o hábito preventivo. E como a gente sabe que prevenir é o melhor remédio, essa seria a chamar a atenção das pessoas nessa semana para a importância de se fazer uma avaliação da acuidade visual das crianças, principalmente, né, das pessoas, né, jovens e idosos. Existe um projeto muito bom, inclusive chama Projeto Saúde em Movimento. E quem desenvolve esse projeto, até eu pretendo trazer para a nossa cidade, é um projeto de catarata. E quem faz esse projeto, quem faz essa realização das cataratas, até eu tenho o privilégio de falar que é meu irmão. Meu irmão, ele está fazendo ele chama Fábio Vieira, e se vocês entrarem no site, né, colocado Saúde em Movimento, Dr. Fábio Vieira, ele está numa condição de fazer 400 mil cataratas no estado do sul da Bahia. 400 mil cataratas. Ele fez umas 3, 4 meses atrás, ele operou quase 700 cataratas em um dia. Ele tem capacidade para fazer essas cirurgias que são relacionadas, né, na condição de se melhorar, né, até a qualidade de vida das pessoas. Então, nessa semana, que seria essa Semana Municipal de Incentivo à Saúde Ocular, é um motivo para a gente pensar e talvez até trazer esse projeto, né, para a nossa cidade. Que a gente tem aí 300, 400 pessoas que possam fazer esse serviço de acuidade visual, de operar a catarata. Talvez a gente tenha o privilégio de trazer para Mariporã esse projeto. Então eu queria que todos os vereadores, né, tomassem ciência disso e ajudassem a aprovar, e que na Semana Municipal de Incentivo à Saúde Ocular nós podemos fazer isso daí, né, numa forma de um mutirão. E agradeço a todos e uma boa noite, e eu queria que todos aí colocassem isso como uma reflexão. Obrigado. Mas algum vereador para discutir o projeto? Não há vereador para discutir qualquer votação. A votação é simbólica. Os vereadores que for favorável, apenas sentado, e os contrários se levantam. Está aprovado com votos favoráveis de todos os vereadores, com a ausência do vereador e presidente da Casa, Écio Minoso Júnior. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto 12 de resolução 12 de 2013. Projeto de resolução número 12 de 2013, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira cria o parágrafo único ao artigo 220 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa 12 de 2013. Deixa eu pegar aqui.
Está na pauta. Emenda modificativa número 1 ao projeto de resolução número 12 de 2013. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 1º do mencionado projeto, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o parágrafo único ao artigo 220 com a seguinte redação. Parágrafo único. Cada indicação poderá conter, no máximo, 3 solicitações pertinentes ao mesmo assunto. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário 27 de março, 27 de agosto de 2013. Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, vereador. Algum vereador para discutir a emenda modificativa número 1 de 2013? Com a palavra, o vereador Martins da Serra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom, essa emenda nada mais é, na verdade a gente fez o primeiro no projeto de resolução, a qual está criando o parágrafo único, né, do artigo 220, que, como foi lido pelo primeiro secretário, cada indicação poderá conter no máximo 3 solicitações pertinentes ao mesmo assunto. O que é isso? Eu tinha, no projeto de resolução tinha ficado diferente ali no parágrafo único. Eu vou ler o que estava escrito no anterior, no projeto anterior. Cada vereador poderá indicar no máximo 3 itens por indicação pertinente ao mesmo assunto. Basicamente a mesma coisa, só mudou algumas palavras. E a gente está acrescentando esse parágrafo único no artigo 220, justamente para poder disciplinar a quantidade de pedidos por indicação de cada vereador. A gente sabe que a secretaria tem uma dificuldade de relacionar e controlar todas as indicações dos vereadores. A gente sabe que é complicado a gente pedir uma quantidade excessiva de ruas, de solicitações. A gente está falando especificamente de ruas, mas de solicitações. Então, por isso, a gente está criando esse parágrafo único para que cada indicação poderá conter esses 3 itens, que fica mais fácil, até para o Poder Executivo poder atender melhor a casa. Né? Que a gente solicitando com um número mais restrito, tenho certeza que o atendimento será bem melhor do que atualmente hoje é feito. Por isso, peço a todos os senhores vereadores para que vote tanto a emenda modificativa como também o projeto de resolução de número 12. Obrigado, senhores vereadores. Mais algum vereador para discutir a emenda número 1 de 2013? Não havendo vereador, eu vou colocar em discussão, eu vou colocar em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que for favorável permaneçam sentados. E os contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador e presidente da casa, Écio Minós Júnior. Vou colocar em discussão o projeto, resolução 12. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, eu quero votação. A votação é simbólica, os vereadores que for favoráveis, ficam sentados e os contrários se levantam. Está aprovado com votos favoráveis de todos os vereadores, com a presença, com o vereador e presidente da casa, Écio Júnior. Com a inclusa emenda. Agora é. Projeto de lei 12. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura do projeto 12 de 2013. Lei complementar. Beleza. Projeto de lei complementar número 12 de 2013. Prefeitura Municipal de Maripura. Criação de cargos vinculados ao órgão da Defesa Civil e alteração do artigo 6º da Lei número 2.534, de 29 de dezembro de 2005. Solicito se há vereador para discutir o projeto. Não há vereador para discutir, vou colocar em votação e a votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. O senhor, por favor, fala sim, ao contrário, diga não. Vereador Alexandre dos Santos. Sim.
Vereador Valdeci Fernandes. Sim. Vereador Edio de Oliveira Souza. Sim. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Sim. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Sim. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Sim. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Sim. Vereador Rafael Tadeu Martim. Sim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Sim. Vereadora Valdeci Morena de Souza Lopes. Sim. Vereador Walid Ali Hamid. Sim. Está aprovado com voto favorável de todos os vereadores. Segunda e última discussão. O projeto de lei complementar 12 de 2013. Solicito ao secretário para a leitura do projeto 15 de 2013. Projeto de lei complementar número 15 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã, da nova redação ao parágrafo 1º do artigo 78 da Lei Complementar número 356, de 9 de abril de 2012. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, vou colocar em votação. A votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada aos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Sim. Vereador Valdeci Fernandes. Sim. Vereador Edio de Oliveira Souza. Sim. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Sim. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Sim. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Sim. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Sim. Vereador Rafael Tadeu Martim. Sim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Sim. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Sim. Vereador Walid Ali Hamid. Sim. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores, com ausência do vereador e presidente da Casa, Écio Minas Júnior. O projeto de resolução, Lei Complementar 15 de 2013. Primeira, segunda discussão. Essa aqui, 77. Enquanto na mesa do presidente, um pedido do vereador Márcio Alexandre Emídio Moraes, um pedido projeto 777 de 2013, com a assinatura de todos os senhores vereadores. Vou em votação. Algum vai discutir? Não haverá para discutir, com a votação. A votação é simbólica. Os vereadores favoráveis para sentados contra se levante. Está aprovado com votos favoráveis de todos os vereadores, com a ausência do vereador e presidente desta Casa, Écio Minas Júnior. Vou colocar em discussão o projeto 77 de 2013. Tem. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto 77 de 2013. Projeto de lei número 77 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã eleva a categoria de zona urbana um terreno designado por Gleba B, destacado da área maior denominada Sítio da Goiabeira, Fazenda Votorantim, zona rural neste município. Projeto de lei número 78. Vou colocar em discussão. O vereador vou colocar em discussão. Algum vereador para discutir o review do projeto 77 de 2013? Melhor, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores presentes, o projeto de lei 77, eu vou falar uma única vez para não precisar não ser cansativo. O projeto 77 e o projeto 78
trata da mesma, praticamente da mesma coisa, só que em áreas diferentes. Está elevando uma zona para a área urbana. O que quer dizer isso? Existe nesses dois, onde vai ser lido também a outra área, no 78, a qual a Prefeitura está elevando a área urbana para que nós possamos ter a arrecadação de IPTU. Hoje é feito através do INCRA. Então, todo e qualquer empreendimento que está sendo feito nessas áreas não estão pagando nada para o município. E já é uma área considerada urbana. Tá? Nós temos água, luz, asfalto, nós temos toda a infraestrutura para a região, só que infelizmente eles pagam a área INCRA. Nada mais justo do que nós elevarmos essa área a urbano para que nós possamos, o município, né, no caso, possa receber esse valor, a quantidade que eu tenho certeza, por ser uma área, são duas áreas, na realidade, o 77 é uma, mas o 78 também fala da mesma coisa, são duas áreas importantes da região, que eu tenho certeza que o município irá ganhar muito com essa elevação a IPTU. Bom, o vereador está até me lembrando aqui, acho que várias pessoas devem conhecer. O 78, por exemplo, não sei se quem conhece aqui, é a região onde está instalada a empresa Sidilar. Nós temos um galpão com mais de 39 mil metros quadrados, tem água, luz, asfalto, e eles pagam INCRA. Não é justo nós temos uma empresa daquele tamanho pagando INCRA. Então, eu sou favorável, sim, que nós votamos aqui para que eleve essa categoria à zona urbana. Tanto essa quanto a outra também, que é na região do Hortolândia, onde também está sendo feito um empreendimento, e nós temos o município tem que arrecadar, e nada mais justo arrecadar da onde tem empresas que estão já estão ganhando dinheiro em nosso município. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado. Mais algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, com a votação o projeto de lei 77 de 2013. Os vereadores que foram favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador e presidente da Casa, Écio Minotti Júnior. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto 78 de 2013. Projeto de lei número 78 de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã eleva a categoria de zona urbana parte do terreno desmembrado da gleba 7 da Fazenda Votorantim, zona rural neste município. Mais algum vereador para discutir o projeto? Não há vereador para discutir, vou colocar em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Écio Minotti Júnior. Vamos à interpretação pessoal. O vereador terá 5 minutos. Não? Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos vereadores inscritos para fazer uso da palavra. Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, o vereador Édio. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre a indicação que eu fiz nessa data 792/2013. Se tornou rotina desse vereador e dessa sessão subir na tribuna para cobrar e reclamar da maior empresa de saneamento do continente americano, que é a Sabesp. O problema é que já se tornou cômodo por parte das empresas terceirizadas que prestam serviço para a Sabesp em abrir buracos nas ruas da cidade para fazer encanamento de água ou conserto e demoram para voltar ao local para fecharem. Enquanto isso, os buracos causam transtorno aos motoristas, risco de acidente. E a empresa tem que rever os contratos que faz com empresas terceirizadas. Isso não é privilégio de um bairro ou outro, toda a cidade está sofrendo. De forma geral, a Sabesp, depois de vistoriar o local e apurar
as responsabilidades, ela teria 72 horas para refazer a pavimentação. Na Terra Preta, temos um buraco aberto pela Sabesp na rua José Claudino dos Santos, próximo ao posto de saúde, que já faz mais de 30 dias. E até o momento nada foi feito para tapá-lo, apesar de ser cobrado pelo serviço de atendimento ao cliente. É só isso, senhor presidente. Obrigado, boa noite. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito da palavra. Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra, vereador Rafael Martins. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de fazer a minha justificativa referente à indicação número 772, para que seja colocada a placa com denominação na praça Espaço de Lazer, Parque Infantil Bárbara Quivinte, conforme a lei de número 2.380 de 2004. Senhor presidente, essa solicitação se faz necessária, visto que existe a lei desde então, que não foi colocada a placa na praça em homenagem à senhora Bárbara Quivinte. A senhora Bárbara Quivinte, mais conhecida como a Dona Beti, aqui tem presente aqui o Mariano, o Chico Tasso, o Júnior também está presente. Na época dos nossos telefones, né, que a gente girava, né, então a gente tem que realmente, quando se presta uma homenagem, eu acho que nós temos que realmente dar sequência. E a Dona Beti era muito querida na nossa cidade, tendo residência na cidade por mais de 51 anos, aqui trabalhando e criando sozinha todos os seus filhos, após o prematuro falecimento do seu marido. A senhora Bárbara Quivinte, a Dona Beti, ingressou no serviço público municipal em 16 de janeiro de 1964, onde exerceu suas funções até se aposentar, sempre com muito empenho e dedicação, sendo uma pessoa muito querida pelos munícipes. E assim sendo, senhor presidente, eu solicito ao prefeito municipal as providências quanto ao citado. Olha, o meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo, se há vereador inscrito da palavra. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Com a palavra, Márcio Alexandre Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores, mais uma vez subo só para falar a respeito das minhas indicações, mais especificamente da indicação de número 778. Estou solicitando para o prefeito, para que ele envie essa casa, um projeto de lei onde cria o IPTU progressivo. Nós temos diversos terrenos, diversas casas, diversos comércios, prédios na nossa região, a qual estão desocupados, as pessoas compram para fazer especulação imobiliária. Então, a gente está solicitando para que venha para essa casa de leis, que o prefeito elabore um projeto de lei para que seja criado o IPTU progressivo para essas áreas. Porque não é justo a pessoa comprar uma área e ficar 10, 15, 20 anos esperando aquela área valorizar para que faça uma especulação imobiliária. Terra Preta é um grande exemplo. As pessoas têm terrenos, vão comprando e vão largando lá porque sabem que amanhã ou depois aquilo vai supervalorizar. Então, solicitando para que o prefeito mande para essa casa de leis para que a gente possa estudar e votar esse IPTU progressivo. É só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite. Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para o uso da palavra. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais vereador inscrito, convido a todos para a sessão ordinária no dia 3 de setembro do horário regimental e dou por encerrado a presente sessão e boa noite a todos.